Olha só, atendendo a vários pedidos de membros da família Quase Tudo, eu retorno a esse tema fascinante, empolgante e que mexe com a nossa imaginação: o Antigo Egito. E é claro que falar do Antigo Egito dá milhares, centenas de livros, teses, dissertações. Por isso que tudo que vou comentar aqui é uma breve introdução ao assunto. E exatamente por ser muito amplo, eu vou delimitar o tema. Me fixar, me deter num certo ritual funerário do Antigo Egito: a mumificação. E nesse ponto eu não posso deixar de lembrar: o processo de mumificação no Antigo Egito faz parte de um contexto bem amplo. Qual contexto? A religião. A religião politeísta do Antigo Egito. Uma religião na qual a mulher, o elemento feminino, tinha uma grande participação. Em poucas e simples palavras, politeísmo significa exatamente que um povo ou uma civilização acredita em vários deuses. Exemplos: o Antigo Egito. E é claro, quando eu falo Antigo Egito, eu estou de certa forma generalizando. Para os historiadores e estudiosos, o termo Antigo Egito envolve dinastias, fases, guerras, etc. Outro exemplo de culturas e povos politeístas: os antigos gregos e o Império Romano com seu panteão repleto de deuses. De certa forma, a palavra politeísmo, ela surge para contrapor a palavra monoteísmo. E como a gente sabe, a palavra monoteísmo é a crença num só Deus. Aqui um detalhe: no começo, apenas os faraós tinham esse privilégio, o privilégio da mumificação. Mas com o passar do tempo, as coisas e os costumes iam mudando, e chegou uma época que quem pudesse pagar poderia ser mumificado. E aqui uma curiosidade: antes da mumificação havia o processo de luto, e nesse momento as mulheres tinham uma participação efetiva. Era um grupo de mulheres que tinha uma função especial. Eram chamadas de carpideiras. Elas eram contratadas para chorar e lamentar o morto. Isso dava uma certa, digamos, status social à família do morto. A mumificação era um processo lento e trabalhoso. Trabalho de sacerdotes respeitados. E o principal deles usava uma máscara de chacal. Aliás, uma máscara que faz lembrar dois personagens dentro de todo esse processo funerário. Dois personagens entre muitos outros. O primeiro deles, Anubis, o deus da mumificação. O segundo e talvez o mais importante da história do Egito, Osíris, o grande deus do mundo dos mortos. Algo que a gente não pode deixar de observar: as semelhanças dos rituais do Antigo Egito com os rituais da Antiga Grécia e do próprio cristianismo. A mumificação tinha como um dos princípios básicos a conservação do corpo para a grande ressurreição. Um corpo que seria necessário para conquistar a eternidade. Durante o processo de mumificação, o cérebro do morto era retirado pelas narinas. Uma espécie de gancho era introduzido no nariz do morto e lá mexia, deixava quase que num líquido para retirar o cérebro pelas narinas. E por falar em cérebro, durante a mumificação, órgãos como o coração, o estômago, os intestinos eram colocados em vasos perfumados. Depois esses vasos eram colocados, distribuídos no corpo do morto, juntamente com outros itens mágicos. Em seguida, o corpo passava 36 dias no natrão. E nesses 36 dias, o corpo ia perdendo a água, ficando apenas pele e osso. Mas o processo não parava por aí. O morto era enfaixado e colocado num sarcófago. E dependendo do morto, era sarcófago dentro de sarcófago. Esses são alguns detalhes do processo da mumificação no Antigo Egito. Um processo que demandava muito tempo, cuidado e muito zelo dos sacerdotes. A mumificação garantia preservar o corpo para a vida pós-morte. E aqui entra um ingrediente fundamental: o livro dos mortos. Geralmente, o livro dos mortos era colocado perto da múmia para garantir uma boa jornada no submundo dos mortos. O livro dos mortos é uma espécie de manual ou mesmo de um guia para a grande jornada no além. Vale ressaltar que a jornada pelo mundo dos mortos era repleta de perigos. O livro dos mortos possuía conselhos e fórmulas para afastar o perigo. Animais do mundo dos vivos apareciam para o morto. Gigantescos crocodilos ameaçavam a travessia. Uma travessia que em boa parte era feita de barco. Mas a maior ameaça para o morto em sua jornada para o além era Apófis. Apófis, uma gigantesca serpente. Quando Apófis emergia, ela tentava afundar o barco que transportava a alma do morto. Encurtando a história, o morto chegava na sala do juízo. E diante do grande deus Osíris, o deus do mundo dos mortos, a alma confessava seus pecados ou suas qualidades.
animais. E depois da confissão, o morto era julgado na balança do deus dos mortos, Osíris. E após esse julgamento, o que acontecia? Se o morto fosse aprovado, ganharia o paraíso e a vida eterna. Por outro lado, se o morto fosse condenado, ele seria sumariamente aniquilado. O Antigo Egito nos deixou e ainda nos deixa impressionados. Para eles, os seus deuses organizavam o caos cósmico. Suas crenças também organizavam a sociedade em que viviam. Até alguns animais tiveram o privilégio da mumificação. E esse é um detalhe que me chama muito a atenção. Os antigos egípcios valorizavam os animais. Muitos deuses eram representados exatamente por animais. Mas o tempo passou. O Império Egípcio e sua cultura foram destruídos. Até que finalmente, no ano 392 depois de Cristo, a prática da mumificação foi proibida pelo cristianismo oficial. De qualquer maneira, a civilização, a cultura, os costumes do Antigo Egito deixaram suas marcas. E o mais interessante nessa história é que seus mistérios continuam intrigando estudiosos e arqueólogos. Com a sua queda, a queda do Império Egípcio, não apenas a sua tecnologia, mas as suas crenças e costumes foram apropriadas pelos dominadores. Da mesma forma que os antigos egípcios, milhões no mundo de hoje buscam a eternidade. Inclusive, em nossos dias, alguns acabam dando um jeitinho não tão brasileiro. Por exemplo, pagando alguns milhões de dólares, os ricos podem enviar as suas cinzas para o espaço. E um outro exemplo que revela um grande amor. Uma viúva agora pode levar o seu marido, as cinzas do seu marido, dentro da pedra de um diamante e sair andando por aí com o seu marido no dedo. De qualquer maneira, o mundo moderno não quer pensar na morte. Por quê? Porque a morte nos lembra que nós não somos nada. Somos frágeis e transitórios. No mundo moderno, a morte virou tabu. Mas não podemos esquecer, vida e morte são os dois lados da mesma moeda. E quando falamos de morte, falamos de vida. E é a partir da vida que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.